Dona da biografia com o título mais polêmico que eu já li. Hoje eu vou falar sobre o seu novo lançamento, que dessa vez é uma ficção. Metade da idade dele, da Jeanette McCurdy. Metade da idade dele é a nova ficção da Jeanette McCurdy, levemente baseada na própria experiência da autora, porque ela disse que também teve um relacionamento quando era muito nova com uma pessoa que era muitos anos mais velha do que ela. E aqui acontece exatamente isso. A Valdo é um personagem adolescente de 17 anos que está ali no último ano do ensino médio. Chega um professor novo na escola de escrita criativa, o senhor Corgi, e ela se apaixona instantaneamente. Ela sente uma atração avassaladora pelo professor, mesmo ele sendo casado, mesmo ele tendo filhos, mesmo ele não tendo a aparência padrão, ideal, idealizada, e ela desenvolve esse sentimento e corre atrás dele, né? Corre atrás do professor, faz as suas investidas e o professor acaba retribuindo. Isso não é nenhum spoiler, isso aí é meio óbvio. E aí a gente tem ali esse relacionamento entre muitas aspas, mas também o livro não fala só sobre isso. Ele fala sobre o consumismo exacerbado, sobre o quão difícil é ser jovem nos dias atuais. Fala sobre uma relação muito conturbada e diferente com a mãe. E aí a gente vai conhecendo a Valdo e confesso que eu fui me apegando muito a ela e queria muito que ela tivesse um final muito bom, sabe. Metade da idade dele foi uma leitura que eu fiz agora no mês de maio, e inclusive já escrevi até resenha, mas confesso que depois da resenha eu comecei a refletir em várias coisas a respeito desse livro e decidi fazer esse vídeo para poder falar um pouquinho mais. No final desse vídeo eu vou revelar a nota que eu dei para vocês, mas antes eu quero separar esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou começar falando tudo aquilo que eu gostei e depois aqueles pontos que eu não gostei e no final eu vou dar a minha nota, combinado? Quais foram os pontos positivos para mim nesse livro? Para começar, a personagem principal. A Valdo, esse nome para mim já é muito diferente. A Valdo, ela é uma personagem muito atual, na minha opinião. Ela é uma adolescente que está inserida aí no meio dessa confusão, dessa enxurrada de propaganda, de consumismo, de incentivo ao consumismo que tem nas redes sociais. Então, ela é exatamente aquela adolescente que fica do outro lado, sonhando e consumindo tudo aquilo que as blogueiras, que os influenciadores digitais falam que é bom. Então, se alguém falou que é bom, se ela gostou daquele produto, ela vai lá e compra. Tudo bem até aqui, porque a Valdo, ela trabalha. Ela é uma daquelas adolescentes que trabalha e, na minha opinião, eu achei ela bem madura para a idade dela e principalmente para lidar com certas coisas que acontecem na vida dela. A Valdo, ela tem uma mãe completamente negligente. A mãe da Valdo, gente, ela só pensa em si mesma, só pensa em namorar, só pensa no namorado. E não tá nem aí pra coitada da Valdo. Ela fica a semana inteira sozinha dentro de casa, ela mesma que prepara tudo, que faz tudo. E a mãe recorre a ela para desabafar coisas do próprio relacionamento. Então ali a gente já percebe que tem uma inversão dessa relação de mãe e filha, e a Valdo acaba se comportando como a mãe da própria mãe. Então isso não é novo, não é uma coisa nova, isso realmente existe. Quantas pessoas aí que não tiveram mães tão imaturas e que a pessoa teve que ser madura antes do tempo e acabar sendo a mãe da própria mãe. E falando um pouco sobre essa maturidade da Valdo, a Valdo ela é muito madura em algumas atitudes, por exemplo, em relação à mãe. Enquanto a mãe pede conselhos para a Valdo consegue ser até muito sensata em falar algumas coisas com a mãe, e como a história é contada pela Valdo, então a gente tem acesso aos seus pensamentos, eu consegui perceber o quanto que ela é madura em imaginar o que a mãe deveria fazer em determinadas situações. Eu acho que a Valdo ela consegue enxergar muito bem o outro. Isso aí também fica muito explícito em relação à forma como ela enxerga a própria melhor amiga, o próprio professor. Então ela tem isso daí. Só que o que falta na Valdo é conseguir acessar essa profundidade emocional dela para poder resolver os próprios problemas.
Isso porque ela não consegue lidar bem, e é lógico que ela não tem nenhuma ferramenta emocional e psicológica para isso, diante da pouca idade dela, adolescente, lidar com essa negligência da mãe, com essa ausência do pai, com essa ausência de pessoas maduras o suficiente que possam ser âncora na vida dela, sabe? O que falta nela é isso. Então ela recorre a coisas fugazes, a coisas passageiras e superficiais, como por exemplo roupas. E a Valda ela também tenta atingir a expectativa do outro. Então ela vive para cumprir a expectativa do outro. Então ela procura consumir coisas que talvez interessariam ao outro, sabe? Isso acontece muitas vezes durante o relacionamento dela com o senhor Corgi. O senhor Corgi, por exemplo, fala que gosta de uma banda X, e aí ela procura saber tudo dessa banda X para poder atender às expectativas dele, para poder ter o que conversar com ele. E isso é muito próprio da idade da adolescência, onde essas pessoas estão procurando a sua própria identidade, ou tentando parecer mais adultas, ou tentando até mesmo, o que eu disse, suprir a expectativa do outro. E a Valda, ela faz isso o tempo todo. Então, ainda que ela seja madura em muitas coisas, ela é imatura em outras que são próprias da idade dela. Então, ver ela consumindo, gente, acho que foi a coisa que mais me incomodou, porque eram coisas assim, eram muitas coisas, e realmente você percebia que ela consumia aquilo para tapar esse vazio, para tapar esse buraco emocional dela. E eu comecei a pensar no quanto que isso é mais comum hoje, sabe? Eu acho que a gente tendo acesso às redes sociais e a facilidade que se tem para fazer uma compra hoje em dia, né? É só você ali acessar um site, comprar e pronto, dali a 2, 3 dias está na sua casa. Então eu acho que a autora deixou isso muito bem claro, sabe? O problema desse consumismo rápido, o problema de conseguir ter acesso a isso rápido. Porque se antes você tinha que se deslocar até um shopping ou até uma loja para fazer a compra que você queria. E aí, durante o caminho, talvez você já ia refletindo, chegando lá, talvez você tinha tempo para decidir se você queria ou não, você tinha acesso a experimentar aquela roupa, talvez essa vontade fosse diminuindo, sabe? Mas agora não. Agora você tem ali tudo no celular. Então você consegue sanar esse problema de forma mais rápida, mas na verdade é um outro problema muito mais profundo que tem ali, e isso fica muito claro, sabe. Eu acho que a Jeanette, ela queria fazer um estudo de personagem com esse livro, e eu acho que com a Valdo ela realmente conseguiu, porque eu consegui entender muito bem, toda essa solidão que a Valdo sentia, e ao mesmo tempo essa busca incessante que ela tinha de querer tapar esse vazio, essa solidão, e o quanto ela queria ser mais, né, do que aquilo ali. Então isso daí eu achei realmente bem interessante. Outra coisa legal que tem nesse livro é o relacionamento da Valdo com a sua melhor amiga. Assim, é mais ou menos melhor amiga, mas eu achei interessante porque a melhor amiga da Valdo é super diferente dela. A Valdo é uma menina mais promíscua, uma menina mais sensual, que recorre, né, aos seus à sensualidade para conseguir muitas coisas. Mas a amiga da Valdo não. Ela já é mais conservadora, aquela menina certinha, que só tem um namorado, religiosa. E a Valdo, ela tem muito acesso à casa dessa garota. E a gente vê o contraste que é entre as duas famílias. E essa garota, ela tem uma família, sabe, gente, de propaganda de margarina, em contraste com todo o vazio que tem na casa da Valdo e a negligência da mãe. E eu vejo que a Valdo, ela tem muito acesso, sabe? Ela consegue enxergar, ela consegue se inserir nos espaços. Como eu disse, ela consegue atender a expectativa do outro. Só que ela não consegue cobrar isso do outro. Então ela não desenvolve muito do relacionamento dela com a amiga. Então ela não conversa muito com a amiga, ela não se abre tanto. Então a gente percebe o quanto que ela criou também uma barreira emocional ali, de não mostrar a sua fraqueza, de não mostrar as suas vulnerabilidades, mas de conseguir enxergar a vulnerabilidade do outro, de conseguir enxergar o outro.
Então ela tem muito isso, mas ela tem também essa parede emocional, esse muro emocional que impede ela de extravasar. E eu acho que ela buscou muito isso de extravasar e de buscar algo diferente no relacionamento com o senhor Corgi. O senhor Corgi também quis isso se relacionando com a Valdo. Sobre o relacionamento da Valdo com o senhor Corgi, tem umas partes interessantes e eu vou ler aqui alguns trechinhos para vocês. São 2 trechinhos só, podem ficar tranquilos que também tá bem no início, na página 22, tá? Então pode ficar tranquilo. Mas olha para vocês verem, ela fala assim, que ela está na sala lá e os alunos não estão, prestando atenção na aula do professor. Aí ela fala: já eu sim, né, já eu tô prestando atenção. Vejo a tristeza nos seus olhos e o desejo intenso de que suas palavras sejam assimiladas, o desejo por conexão. Talvez paixão seja isto, tristeza e desejo por conexão. Aí depois ela fala: nunca desejei as partes nojentas de alguém, só as boas. As partes lisinhas e macias, as partes abotoadas, penteadas, afiveladas, mas com ele quero tudo, até as nojentas, especialmente as partes nojentas. Então, mas o que mais me chama a atenção é porque isso traduz muito do relacionamento entre os dois. Tristeza e desejo por conexão. Isso porque a tristeza não vem só da parte da Valdo, não. O senhor Corgi também é um cara triste, é um cara solitário também, frustrado, e que apesar de ter ali aquela família perfeita, uma esposa e um filho, uma casa bonita, ele é frustrado por dentro financeiramente, socialmente, no casamento. E eu acho que a Valdo conseguiu enxergar isso de cara. Quando ela viu que ele tinha esse desejo por conexão, essa tristeza, e é lógico que ela estava falando no sentido de da aula, mas eu acho que ela conseguiu enxergar isso, e isso é que pontua muito do relacionamento dos dois, do suposto relacionamento. E toda hora eu falo suposto, gente, porque é um relacionamento que, ainda bem, a autora não romantizou. Então não é algo que a gente torce desde o início para dar certo, não tem como. A gente percebe que é algo que está fadado ao fracasso. Então não dá para romantizar, não dá para torcer a favor, não dá para falar assim: "Ai, tem um jeito deles ficarem juntos", ou "Nossa, que momento fofo". Não, não tem isso no livro. O momento não no livro não tem nenhum gesto romântico que possa amolecer o coração do leitor, não tem nenhum momento fofo, não tem nada. Realmente é uma conexão entre 2 pessoas que estavam tristes e solitárias. Infelizmente, uma delas é uma menina menor de idade e a outra parte é um homem ali maior de idade e praticamente com o dobro da idade da garota. Eu acho que foi um grande acerto a Jeanette não ter romantizado esse relacionamento, mas algo que me cativou, assim, que me fez permanecer na leitura, foi a escrita da Jeanette. Eu já tinha lido a biografia dela, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, e eu acho que a Jeanette, ela tem esse dom de escrever, mas ela escreve sem filtro. Então não espera filtro dela, porque ela realmente não tem. A começar, né, gente, por esse título, eu fico até sem jeito de falar esse título, mas eu acho que isso funciona muito bem aqui em Metade da Idade Dele. Então tenham muito cuidado na hora de ler. Ele tem diversos gatilhos que eu vou colocar aqui na legenda para vocês poderem saber. E a escrita da Jeanette realmente ela é muito boa. Ela consegue chamar a atenção, ela consegue prender, pelo menos me prendeu do início ao fim. Eu li esse livro aqui bem rapidinho e esse também é um dos pontos positivos desse livro. Falando sobre o ponto negativo desse livro, é que a autora deixa bem claro o quanto que é um estudo de personagem, o quanto que a Valdo é a personagem principal e realmente ela é. Só que eu acho que o contexto da história ofusca muito esse desenvolvimento da personagem, sabe? Eu acho que não seria estritamente necessário colocar um relacionamento tão polêmico de aluno e professor, ainda mais no ensino médio. Acho que não era tão necessário assim para que o livro fosse continuasse sendo bom ou que ele trouxesse as mesmas reflexões que ele trouxe.
Então, se a Valdo, ela fosse uma estudante, talvez ali do primeiro ano da faculdade, e não fosse um professor, fosse um aluno lá do último ano, que realmente fosse mais velho, afinal, as pessoas podem fazer faculdade com qualquer idade. Então, se fosse um aluno ali mais velho, e ainda assim ela tivesse desenvolvido da mesma forma como ela desenvolveu aqui, eu acho que teria dado certo da mesma forma, sabe? Mas eu acho que o fato de ter essa polêmica acaba criando muita resistência ao próprio leitor. Eu, por exemplo, não gosto de ler sobre esse tipo de relacionamento. Eu também não sou muito fã de ler livros em que há uma relação romântica de poder, por exemplo, eh, empresário e secretária, ou professor e aluno. Eu acho que é um tipo de relação muito complexa para desenvolver um romance ali, sabe? O bom é que a autora ela não romantiza isso, então isso salvou muito do livro, sabe. Só que eu acho que não era estritamente necessário que ele existisse da forma como existiu aqui, para que o livro continuasse sendo bom. Eu sei, eu entendo que talvez o objetivo dela era resgatar essa memória, esse trauma que até mesmo ela teve quando se relacionou com alguém mais velho. Só que eu acho que ele poderia ter sido retratado da mesma forma, de uma forma diferente, sabe. Eh, ah, eu acho que acaba que esse relacionamento ofusca a trajetória da Valdo para olhares desatentos. Eu acho que uma pessoa a primeira impressão que o livro passa desde o título até a capa, é de que vai ser algo obsceno, de que vai ser algo picante, mas a verdade é que não é sobre isso, sabe? É muito mais sobre essa garota tentando descobrir a si mesma, tentando se reafirmar, tentando extravasar a sua própria arte, a sua própria poesia interna, vamos dizer assim, e ela acaba encontrando num cara totalmente errado, que é o senhor Corgi. Então, dito isto, eu acho que esse foi o ponto negativo do livro, mas eu acho que, a autora, com aquilo que ela tinha, ela conseguiu desenvolver bem, entenderam? Eu só acho que isso cria certas barreiras para que o livro avance, sendo que o livro é um livro bom. Então, por isso que eu tô aqui para falar que o livro é bom. Eu dei a minha nota final para ele foi de 3 estrelas. Eu tirei essas 2 estrelas justamente porque eu acho que ela pesou a mão em alguns momentos. Tem umas partes aqui realmente nojentas, eu acho que ela quis levar até o limite, sabe, mas eu não achei que fosse tão necessário assim, para poder entender o quanto que era obsessivo esse interesse, né, essa conexão entre os 2, entre a Valdo e o senhor Corgi. Então acho que foi desnecessário, um pouco apelativo, sabe. E por isso que eu tirei essas 2 estrelas, mas eu acho que a autora escreve super bem, como eu disse. A Valdo é uma personagem super interessante, eu não vou esquecer ela tão cedo, mas realmente tem umas partes que desnecessárias para construir tudo isso, sabe. Eu acho que tem outras formas, ela poderia ter encontrado outras formas de transmitir a mesma mensagem. Então é um livro bom, 3 estrelas para mim significa que o livro é bom, tá. Então cabe a você aí decidir se você quer ler ou não. Eu vou deixar aqui na legenda a lista de gatilhos, e eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, dessa minha resenha mais completa sobre Metade da Idade dele. E se você quiser ler a minha resenha anterior, é só você ir lá no Instagram, que além desse livro tem a resenha de vários outros livros, e eu vou adorar ver você lá. Um beijo e até a próxima. E se você gosta de spoiler, esse finalzinho de vídeo aqui é para você, porque eu vou te contar algumas coisas que me chamaram a atenção, mas são todas com spoiler, tá? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o final. Gente, eu amei o final desse livro. Porque que acontece? O relacionamento da Valdo com o senhor Corgi, essa conexão deles acaba se declinando, sabe? Porque a Valdo vai percebendo que o senhor Corgi é um fracassado, é uma pessoa
sabe, assim, super desinteressante, tudo aquilo que ela pensou que ele seria, na verdade, ele não é. E começa o vaz o a diferença da idade começa a se tornar realmente um vazio entre os 2, porque eles ficam sem assunto, a Valdo não tem as mesmas referências que o senhor Corgi, ele fica querendo impor ou ensinar algumas coisas para ela, tipo: "Ah, eu sou mais maduro que você, então eh, você precisa ter essas referências se você quiser ser alguém na vida". E aí começa a indicar para ela clássicos russos, um certo tipo de banda, certos tipos de filmes que são referências dele, mas que não conversam com a Valdo, sabe. E aí ela começa a ficar realmente muito frustrada com tudo isso. À medida que eles vão se relacionando e se encontrando mais, começa a ficar meio que esse vazio entre os 2, sabe, eles ficam sem assunto. Acaba que o senhor Corgi se separa da mulher, né, ele acaba se separando dela, e quando eles meio que moram juntos lá, aí que a Valdo começa a se desinteressar mesmo pelo senhor Corgi, porque consegue ver que o cotidiano não é nada fácil, né, manter ali uma conversa madura, os mesmos interesses, porque o relacionamento não é feito só de relações, ele também é feito de conversa, ele também é feito de convivência, então, ela começa a perceber que os 2 não têm nada, absolutamente nada a ver. E isso foi muito cômico de observar, sabe, o quanto que a foi caindo a ficha da Valdo, o quanto que a vida real foi batendo ali na cara dela. E um spoiler, uma coisa que eu gostei é que no final, a Valdo acaba ficando sozinha, ela vai embora, assim, no carro e a perder de vista, eu acho que foi o melhor final que ela poderia ter. Porque ela larga o senhor Corgi no aeroporto, numa viagem que ele tinha planejado para o Havaí, para os 2, e ela percebe que os 2 não têm nada a ver e abandona ele lá no aeroporto, abandona a mãe também, porque ela percebe que a mãe dela nunca vai mudar. E uma coisa muito nojenta desse livro é que ele e aí ela abandona a mãe também, porque ela percebe que a mãe nunca vai mudar. A mãe entra num programa lá, tipo Alcoólicos Anônimos, só que para pessoas viciadas em amor. E a mãe tinha que ficar mais ou menos, acho que 50 dias ou um ano, não sei, sem se relacionar com ninguém. Mas a mãe não aguenta nem 20 dias sem ligar para o ex, sabe? E tudo isso faz com que a Valdo perceba que já chega, ela não precisa ficar aturando aquelas pessoas, ela não precisa ficar vivendo aquela situação e ela vai embora. Eu achei esse final muito maravilhoso e esse declínio do relacionamento dos 2 também muito bom. Então esse foram alguns pequenos spoilers que eu tinha para vocês e outros spoilers não dá para falar aqui no YouTube, mas que me chamaram muita atenção, porque são partes muito nojentas e é isso, espero que vocês tenham gostado desse pequeno epílogo. Um beijo e até a próxima.